Olá, meu nome é Bianca Halls e eu vou apresentar para vocês o vídeo atlas sobre órgãos linfóides. O sistema imunológico é constituído principalmente pelos órgãos linfóides e por células isoladas e atuam na defesa contra micro-organismos e moléculas estranhas. Os órgãos linfóides são o timo, baço, os linfonodos, os órgãos linfáticos, ou linfóides, e medula óssea. Os nódulos linfóides são agregados de tecido linfóide presentes nas mucosas dos tratos respiratório, urinário e digestivo. No digestivo seriam as tonsilas, placas de Peyerl do ilho e apêndice vermiforme. Todo o conjunto de tecido linfóide presente nas mucosas recebe um nome específico, que é MALT. Esse tecido é responsável pela produção, maturação, proliferação e diferenciação de linfócitos. O timo está localizado no mediastino, atrás do externo, e contém 2 lobos. Esses lobos são envolvidos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, e essa cápsula origina os septos, dividindo o parênquima em lóbulos. Cada lóbulo é formado por uma zona cortical mais externa e uma medular mais interna. As duas zonas apresentam os mesmos tipos celulares, como linfócitos e células reticulares epiteliais, porém em quantidades diferentes. A zona cortical é corada fortemente pela hematoxilina devido à maior concentração de linfócitos, que ainda estão imaturos. Já a zona medular é mais clara e apresenta linfócitos maduros e em menor quantidade. Nessa região também teremos a presença de corpúsculos de Hassall. Aqui temos uma fotomicrografia de timo corado em HE e a gente consegue observar a cápsula de tecido conjuntivo denso que está identificado pelo número 1 com a seta. Em 2, a gente consegue observar a zona cortical, que é essa zona mais escura, e em 3, a zona medular, que é a zona mais clara. E cada contorno preto desse está evidenciando um lóbulo do timo. Já aqui a gente tem também uma fotomicrografia de timo corada em HE, mas aqui a gente consegue ver melhor um lóbulo individualizado. A gente tem a zona cortical, que está identificada pelo número 1, a zona medular, que é a mais clara, identificada pelo número 2, e entre cada lóbulo a gente tem um espaço, que nós chamamos de septo. Esses septos são formados pela penetração da cápsula de tecido conjuntivo denso. Aqui também vemos um lóbulo do timo e a gente consegue observar suas zonas. A zona cortical em 1, mais escura, a zona medular em 2, mais clara. E exclusivamente na zona medular a gente tem uma estrutura chamada de corpúsculo de Hassall, que aqui está identificado pelo número 3. Aqui a gente consegue observar melhor a zona medular e conseguimos observar os corpúsculos de Hassall. Os corpúsculos de Hassall são células reticulares epiteliais, mas que estão organizadas em camadas concêntricas através de desmossomos. Então formam essas estruturas maiores que são exclusivas da zona medular. Nessa fotomicrografia, a gente consegue observar com maior detalhe a diferença entre as zonas. A zona cortical, que é a mais escura, a gente tem uma grande presença de linfócitos T imaturos, então você vê essa coloração mais escura. Já na zona medular, a gente tem poucos linfócitos e mais células reticulares epiteliais, então a gente tem essa coloração mais clara. Isso aqui é só para a gente entender essa questão da coloração. Os linfonodos ou gânglios linfáticos aparecem espalhados pelo corpo sempre no trajeto dos vasos linfáticos. Os linfonodos apresentam cápsula de tecido conjuntivo denso que está ausente no hilo, o córtex e medula. Na região cortical, a gente tem região cortical superficial, onde temos seios subcapsulares e peritrabeculares e nódulos linfóides, e região cortical profunda. Na região medular, a gente tem também seios medulares e cordões medulares. Nessa fotomicrografia de linfonodo, a gente consegue observar em 1 a cápsula de tecido conjuntivo denso e em 2 nós vemos o seio subcapsular. Seios, em geral, são espaços irregulares delimitados de modo incompleto por células. Nesse exemplo de seio subcapsular, a gente tem um espaço entre a cápsula e a região cortical superficial. E esse espaço, ele vai receber a linfa trazida pelos vasos e vai direcionar essa linfa para a região medular. Em 3, nós temos um nódulo linfóide
Em 4, nós temos o seio medular e em 5, o cordão medular. Aqui nós temos os seios e os cordões medulares. Recebe esse nome de medular porque estão na região medular. E, como já falamos, seio medular são esses espaços irregulares e aqui também contém linfa. E os cordões medulares, eles são formados por linfócitos B, fibras e células reticulares e macrófagos. O baço é o maior acúmulo de tecido linfóide do organismo. Apresenta uma cápsula de tecido conjuntivo denso que emite trabéculas, as trabéculas esplênicas, onde teremos também as artérias trabeculares. Essas trabéculas dividem o parênquima em compartimentos incompletos. A polpa esplênica é o parênquima desse órgão e ela é dividida em polpa branca e polpa vermelha. A polpa branca compreende os nódulos linfóides, que são pontos esbranquiçados, mas é descontínua. Já a polpa vermelha é um tecido vermelho escuro, rico em sangue, presente entre os nódulos. Aqui nós temos uma fotomicrografia de baço corado em HE e a gente consegue observar em 1 a cápsula de tecido conjuntivo denso. Em 2, as trabéculas esplênicas. As trabéculas são penetrâncias dessa cápsula de tecido conjuntivo denso. Em 3, a gente tem a polpa vermelha, que a olho nu é toda essa coloração vermelha escura. É toda a região que circunda os nódulos linfóides. Em 4, nós temos os nódulos linfóides, que representam a polpa branca. E em 5, a gente tem a artéria central da polpa branca. Aqui nessa fotomicrografia, a gente consegue ver melhor um nódulo linfóide. O nódulo linfóide aqui está representado pelo número 3 e circundado por esse contorno preto. Em 1, a gente consegue observar melhor a artéria central da polpa branca, que é esse círculo vermelho. E em volta desse círculo vermelho, que é o círculo verde, a gente tem a bainha periarterial. E a polpa branca é o conjunto desses 3 elementos identificados: o nódulo linfóide, a bainha periarterial e a artéria central da polpa branca. Nessa fotomicrografia, a gente consegue ver a polpa vermelha, que é formada pelos seios esplênicos e o cordão esplênico. O seio esplênico está identificado pelo número 1, que são esses espaços irregulares, e os cordões esplênicos pelo número 2. E a junção deles, conjunto deles, vai formar a polpa vermelha. E para encerrar, nós temos a malte. Malte é tecido linfóide em mucosas. Aqui nós temos a malte em tecido de intestino delgado, tanto essas duas lâminas mostram isso. E no intestino delgado, ela recebe um nome diferente, que é placa de Peyer. E aqui a gente vê a malte em apêndice vermiforme. Nessa figura à esquerda, a gente vê vários nódulos linfóides no apêndice. E na figura à direita, a gente vê um nódulo linfóide apenas, com o seu centro germinativo, que é esse contorno número 2. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.